Faça uma boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu te prometi e estou aqui para cumprir uma entrega do Missão Prosperar. Como comprei meu apartamento sem pagar R$ 1 de entrada, né? Bom, comprar um apartamento é uma decisão complicada, porque hoje em dia muitas pessoas querem, né? Porque acham que estão saindo de um nível para outro da vida, mas se esquecem que isso é um passivo e não um ativo, ou seja, isso vai te gerar custos mensais e não recursos. Eu sabia desses riscos, sabia dessa questão de que seria uma obrigação a mais no meu fluxo de caixa mensal. Só que era um sonho muito antigo e a gente tinha um sonho, eu e minha esposa, bem definido, que era morar no litoral catarinense, né? Mas por que no litoral catarinense, né? Um censo de 2022 diz que 54% da população brasileira mora numa faixa de 150 quilômetros do litoral. Eu já gostava do litoral, já tinha morado lá um tempo, no litoral catarinense, e a gente queria voltar um dia para algo que fosse nosso. Era uma meta da nossa vida, inclusive está no nosso quadro dos sonhos. Sabendo que tem tantas pessoas morando no litoral, e sabendo que o litoral catarinense é muito divulgado, muito bem visto e lembrado, principalmente para as pessoas que moram aqui no sul e sudeste do Brasil, eu vi ali uma oportunidade de crescente, né, de desenvolver a minha vida naquela região profissionalmente falando, sabe? Eu queria algum lugar que eu sou engenheiro civil, esposa arquiteta, e o mercado imobiliário lá é muito forte, a gente viu que lá dava para crescer os nossos negócios nesse sentido. Aí veio uma dúvida, né? A gente financia ou entra num consórcio? Para deixar claro, a gente tinha R$ 15.000, que é R$ 15.000 querendo comprar um apartamento. Eu quero te dizer que muitas das vezes o dinheiro ele só é um poder que você tem para fazer uma, ou não uma compra, mas a sua estratégia ela pode multiplicar esse dinheiro de uma maneira absurda. E é o que eu vou contar para vocês como aconteceu. Então essa dúvida de financiar o consórcio, é, as parcelas de consórcio com 15 mil a gente pagaria muito poucas, né? A gente ia ficar muito mais na sorte de ser contemplado, porque o lance a gente não teria condições de dar, né? Se você não dá um lance no consórcio, você fica à mercê só do sorteio. Eu falei, cara, não vou arriscar tanto indo para essa área. Então a gente focou toda a nossa energia em buscar um financiamento que cabesse no nosso orçamento. Aí vem uma outra dúvida, pô, vamos comprar na planta ou construída? Quando você compra algo construído, você consegue financiar com o banco, né? Em muitos meses. Você paga muitos juros por isso, tá? Muitos. Mas você consegue financiamento longo. Ao passo que um financiamento na planta, geralmente é com o construtor, né? Ele vai te dar um prazo bem reduzido. A gente está falando banco de 30 a 35 anos e construção de 10 a 15 anos, a depender da construtora. Então, a gente tem que, comprando na planta, a gente teria que pagar um aluguel para a Jéssica morar ou eu morar lá no sul e a gente conseguia nossa crescente no mercado. E também tem que pagar esse apartamento para ficar pronto daqui a um tempo. É uma valorização legal que você pega? Sim, mas a gente estava com uma demanda imediata, que a gente queria logo já startar o nosso negócio lá no sul e fazer a nossa empresa ser conhecida o quanto antes lá, né? Então, mais uma vez, por conta da questão da urgência, né? A questão da realização desse sonho no curto prazo, pensando no nosso profissional, a gente optou por alguma coisa já construída. Agora que vem o Chan, né? Como que a gente conseguiu fazer isso? Porque bancos, como eu disse, eles financiam cerca de 80% no máximo, né? Alguns bancos aí estourando chegam a 90%, mas é muito raro isso. Então, tem bancos que variam até 70% também. Bom, colocamos a métrica. O nosso banco nos deu a opção de financiar até 80% do nosso imóvel. Então, qual que foi a sacada que a gente teve? Buscamos algumas cidades próximas dos grandes centros, ou seja, que ainda estão em processo de valorização e não já são 100% consolidadas. Então, a gente queria morar perto de Balneário Camboriú e Itapema, que são cidades muito valorizadas. E ali perto tem algumas pequenas cidades que estão em crescentes, como o caso de Camboriú em si, Tijucas, Canelinha, tem pequenos centros, Biguaçu, já mais próximo a Florianópolis, que não são tão explodidos quanto Itapema, Balneário e Florianópolis. O que a gente fez? A gente setou essa meta. A gente vai buscar um apartamento que a gente encontre uma oportunidade de negócio que o cara aceite 80% do valor do imóvel. Aí que tá a jogada. Olha como é que ficou as nossas contas aqui para explicar o que a gente fez, tá?
Buscamos corretores na região que conhecem bem dos imóveis, sabem bem a lógica dos preços para a gente não ser surpreendido com alguma valorização errônea ou equivocada quando o banco fosse avaliar. E a gente achou um imóvel que é o seguinte, valor de mercado dele, 550 mil, já dentro daquilo que a gente tinha proposto, né? Um financiamento e apartamento construído, mobiliado, pronto para morar. 550. 80% disso, estamos falando que o banco financiaria até 440 mil, certo? 80% do valor do imóvel. Só que a nossa jogada foi ainda mais ousada. Porque a gente procurou saber que esse cara, a demanda dele, e ele queria de fato vender, porque ele estava se mudando para um apartamento maior, acabou de ter um filho, então ele precisava. Eu joguei na urgência do cara, joguei o jogo da procura e oferta. Ele estava procurando alguém para comprar, desesperado. Então, valor 550, o banco financiaria até 440. Eu fui lá e dei uma proposta ainda menor do que isso. Eu propus para ele inicialmente 400 mil reais. Falei, cara, eu te dou 400 mil. Por quê? Eu sabia da necessidade dele. Ele me fez uma contraproposta de 430, né? Lembrem-se que o banco podia me emprestar ainda 440, mas eu fiz uma proposta de 430. Só que eu pensei com ele, poxa, ele tá querendo 30 mil reais a mais pra quê? Né? Aí eu pensei, pô, ele vai ter que pagar algumas coisas na mudança, vai ter que pagar a corretora. Ele não tá precisando desse dinheiro pra ele especificamente, acredito eu. Aí eu fui lá e conversei com ele da seguinte maneira, cara, mantém minha proposta de 400 mil reais à vista e parcela os outros 30 mil para você no médio prazo, R$ 1.000 por mês. É o melhor que eu posso fazer para chegar nos 430. Ele aceitou. Poxa, na hora que ele aceitou isso aí pra mim foi uma mudança, porque, querendo ou não, agora eu tenho uma proposta que eu tenho que entrar com 400 mil reais hoje, né? Os 30 vou pagar no médio prazo. E o banco me empresta 440, jogada perfeita. Por quê? Eu tinha 15 mil, esses 15 mil eu poderia usar unicamente para pagar a documentação. Foi o que eu fiz, paguei a documentação e peguei 400 mil reais financiado com o banco e paguei para o cara e parcelei os outros 30. Ou seja, do meu bolso para fins de pagamento do apartamento, nada. Paguei só a documentação. Aí você me pergunta, Rodrigo, beleza, mas agora vai vir os juros, né? Vem, porque uma coisa é querer um mundo perfeito, não tenho. Mas esses juros eu consigo abater de imensas formas. A principal delas, você lembra que eu procurei cidades que estavam em crescimento? Esse apartamento que eu comprei na cidade de Tijucas. Por quê? Tijucas tem o maior litoral catarinense. São 13 quilômetros de praia ainda inexplorável por questões de uma lama natural que vem dos rios e deixa a praia sem uso para banho. Eu sei que esses caras vão mudar isso. Assim, é fato, já tem várias empresas estudando, várias empresas querendo ir para Tijucas. Então, com certeza isso vai valorizar. Mas eu não estou trabalhando só com essa valorização futura. Eu penso também que eu tenho agora 30 mil só de compromisso fixo para dar e o resto está num parcelado a longo prazo. Aí já cumpri minha meta de pagar o imóvel sem entrada, porque fiz a jogada do 80%, né? Que uma coisa é 80% do valor do imóvel, que é o que o banco financia. Outra coisa é 80% ou 100% do que eu de fato vou pagar. Alinhei com a minha corretora que vai fazer essa estratégia. Ela deu de acordo dela, ela conhecia com a correspondente bancária que fez também as análises e o banco solicitou, né, uma avaliação do imóvel e constatou que de fato ele valia 550. Então tudo certo. E alinhei com o rapaz essa estratégia de pagar para ele 400 mil à vista através do financiamento. Com isso eu tenho hoje um imóvel aí com juros relativamente altos a pagar, né? A gente está falando de 35 anos aí de juros sobre juros. Mas eu vou bater nesse passar do tempo, vou conseguir pagar bem antes disso, isso eu tenho certeza. E por quê? Porque está me rendendo aquele imóvel ali, estou deixando de pagar aluguel, minha empresa está lá estabelecida, a gente está começando a fazer novos negócios. Então a gente tem essa conta do comercial, né, da nossa empresa, que tem que entrar também nessa questão dos custos de ir para Santa Catarina e custos que se diminuem quando o imóvel é meu, porque hoje essa casa ela serve para mim tanto para moradia quanto para escritório da minha empresa. E é isso. Acabou que hoje minha esposa está lá, eu ainda estou fazendo uns trabalhos aí ao redor do Brasil, mas temos nossa casa sem ter pagado nenhum real de entrada, fazendo essa jogada do 80% versus 80%. E vamos ser muito felizes, eu tenho certeza. Se
você ficou com alguma dúvida, me procura, que eu ainda vou explicar melhor para você se você precisar. Mas, graças a Deus, foi a estratégia que nos livrou de ter que dar entrada. Temos uma coisa que é nossa, que vai valorizar e muito nesse longo prazo, com parcelas que cabem dentro do nosso bolso, porque o banco também não é bobo, né? Ele pede que essas parcelas sejam no máximo 30% aí das nossas receitas comprovadas. Ou seja, não vai afetar tanto a nossa saúde financeira. Basicamente o preço que a gente pagava de um aluguel em Belo Horizonte, onde a gente morava antes de ir para lá, um pouco mais só aí por mês. E agora a gente está morando em algo que vai valorizar e vai deixar de ser esse passivo mensal que a gente gasta, esse compromisso que a gente tem com o banco, vai se tornar lá na frente um ativo baseado nessa tendência de mercado de valorização das pequenas cidades no litoral do Brasil. É isso aí. Até mais, viu? Tenha um ótimo dia.